Queridos irmãos pieianos, Deus abençoe. Muito, mas muito bom mesmo estar aqui e muito bom sentir a graça de Deus ter me dado a oportunidade de ser o pai de vocês. Que bom, né? Paulo disse que eu te gerei. E eu quero parabenizar a liderança, pastores. Meu abraço, pastor Adamo e todos os pastores, missionários, presbíteros, diáconos, membros, novos convertidos, jovens, mães, pais. Receba o meu abraço em nome de Jesus. Acabei de falar com o pastor Rabuquene, fiquei muito, lá de Namarói, fiquei muito feliz e estamos tentando manter contato com o máximo de pastores para saber como as coisas estão aí. Aqui, vocês estão ouvindo na televisão, em Feira de Santana a situação agravou-se um pouco e mais uma vez o comércio foi fechado, mas nós queremos que nós vamos superar. Esta questão de Covid é uma responsabilidade nossa, porque nós somos o povo de Deus e vamos continuar batalhando, clamando diariamente, Deus nos dará a vitória. O tema de hoje é: somos filhos de Deus. É muito sério esse tema e eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vamos ler primeiro João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Foram feitos, significa que não eram filhos de Deus. Então vamos voltar um pouco ao tempo e contar essa história de forma assim mais clara. Deus fez Adão e Eva. Adão e Eva, sementes de Deus, filhos de Deus. Então Adão e Eva, pode-se dizer sim, eram filhos de Deus. Quando você chega numa aldeia, então você tem os nativos, eles dizem que nós somos dessa terra, essa terra é nossa, sim. Mas daí começam a chegar outros que já não são daquela terra. Então tudo começa com os filhos de Deus. Estou falando no campo material, não estou falando no campo espiritual, porque teria uma nova discussão teológica. Então, mas um dia, Satanás, depois de ser expulso do céu, ele vem e espalha a sua semente maligna, que é o joio. Então, na roça de Deus, que Adão e Eva eram plantações do Senhor, o diabo espalha ali também o joio. E a partir daí, esta plantação, esta roça, ficou contaminada. Agora, depois que Adão cai, Adão e Eva, eles caem, então a partir daí, os filhos que nasceram já não eram mais os filhos de Deus. Começaram a nascer filhos do pecado. Filhos do diabo? Ainda não. Filhos de Deus. Filhos do pecado. Depois da desobediência, não eram mais filhos de Deus, eram filhos do pecado. E é lógico que o pé de manga, os seus filhotinhos, suas mangueirinhas, não é? Que depois você pode plantar e tal. Manga nunca vai dar milho, milho nunca vai dar manga. Então, filhos dos pecadores são pecadores. Logo, são filhos do pecado, não mais filhos de Deus. Por isso que a leitura diz: deu-lhes o poder de serem feitos, porque agora eles passam a ser filhos do pecado, não mais filhos de Deus. Aí o tempo passa, não é? E Jesus, Deus, no seu grande amor, querendo ter recuperado os seus filhos, porque Deus não queria que a sua obra-prima continuasse nas trevas ou nas mãos do diabo. Então, lá em Isaías 6, capítulo 8, há o primeiro concílio e ouve-se a voz da Trindade: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Estava começando a busca, a recuperação do homem. Então, primeiro, o segundo missionário é Jesus. Jesus vem, primeiro missionário Deus, que procura Adão, segundo missionário Jesus, segundo missionário divino. Jesus vem então, morre na cruz, paga a nossa dívida, nos compra no mercado, né, mais ou menos isso, e nos purifica, e aparentemente o negócio não era justo, porque Deus estava dando um homem justo por um pecador. Deus estava dando o que ele ama por um homem que lhe rejeitou. Então, ao olhar à primeira vista, nós vamos dizer que este negócio não é justo, que Deus não estava fazendo um negócio justo. De fato, não era. Você só pode entender a justiça do negócio
Quando você olha para João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só olhando por este ângulo é que você pode ver que o negócio se tornou justo por causa da justificação de Jesus. Mas só assim a gente consegue entender porque Deus amou o homem. Deus queria a sua obra-prima de volta e fez isso. A partir daí, a partir do sacrifício de Jesus, Jesus, ao sair, primeiro ele inaugura a primeira salvação de um homem pecador, que é o homem na cruz, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no seu reino, apontando para que a obra de Deus acontece depois de uma decisão do livre-arbítrio, depois que você lhe procura. Então, é exatamente que vamos falar sobre isso daqui a pouco. A partir do momento que você procura, como fez aquele homem na cruz, então Jesus inaugura a salvação com um homem cruel pecador, dando a ele o perdão imediato e dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí agora surge outro pai, que já não é apenas o pecado ou Deus, agora é o diabo mesmo. João 8,44, Jesus diz: vós sois filhos do diabo e vocês querem obedecer o vosso pai. E o vosso pai é mentiroso desde o princípio. Logo, nós entendemos imediatamente que um dos filhos mais conhecidos do diabo é aquele que pratica a mentira, o mentiroso. A Bíblia diz também que aquele que pratica pecado é do diabo. Então, é uma outra passagem. Qualquer pessoa que viva na condição de pecado, esta pessoa também é filho do diabo. Volte atrás e lembre: antes todos eram filhos de Deus, Adão e Eva, depois filhos do pecado. E agora você pode voltar a ser filho de Deus ou continuar sendo filho do diabo. Então, esta é uma pequena introdução para você entender o valor de ser filhos de Deus. Para ser filho de Deus, há algumas condicionais que a gente acha na palavra de Deus. Olhamos para o texto, esse texto que nós lemos, mas a todos quantos, esta condicional, quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus, só aqueles que, continuando a leitura, deu-lhe poder de ser filho de Deus, aos que creem no seu nome. Então, já esse texto traz duas condicionais. Primeiro diz que nem todos são filhos, e depois diz que para ser filho tem que crer no seu nome, para ser filho de Deus. Então, nós estamos vendo aí. Se você olhar para Jeremias, capítulo 29, versículo 13, você vai ver que para ser filho de Deus e encontrar a Deus, você tem que buscar a Deus. Mas não é apenas buscar a Deus, é buscar a Deus de todo o coração. Significa que para ser filho de Deus tem que ser uma entrega, tem que ter uma direção. Jesus disse: olhai para mim e sereis salvos. Então você tem que olhar diretamente para Jesus. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, nem para baixo, só para o alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se olharmos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: se alguém ouvir, ora é outra condicional, se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não basta ouvir, e abrir a porta. Então, essas duas condicionais desse capítulo é quem vai dizer se você é filho de Deus ou não. O filho de Deus é aquele que ouve, mas abre a porta. Não adianta alguém quer entrar na nossa casa, a gente ouve a voz e depois abandona. Não, ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Se olharmos agora para Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, ele diz a mesma coisa, que você tem que buscar a Deus de todo o coração. Se olharmos para Salmo 119, versículo 10, ele diz que aqueles que são filhos de Deus guardam os seus mandamentos, a maneira que ele ensinou. Então, além de buscar a Deus de todo o coração, ouvir a sua voz,
abrir as portas. Agora Jeremias diz que você tem que também ouvir, não só ouvir, mas seguir os seus mandamentos, seguir aquilo que Jesus disse que deve fazer. E também ainda diz, repete, que você tem que buscar de todo o seu coração. Um versículo muito conhecido aí em Moçambique, aí na África, Mateus 7 e versículo 7, diz: pedir e dar-se-vos-á. Então você tem que sair na frente. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O homem tem que entrar com o seu ato de livre-arbítrio, porque Deus já fez a parte dele. Há mais de 6.000 anos que Deus vem perseguindo o homem para levar para casa. Usou os profetas, usou Jesus, usou os discípulos, usa os missionários, usa a igreja para que o seu filho possa voltar para casa. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 12, diz que você deve fazer um pacto, uma aliança de buscar ao Senhor, de todo o teu coração. E agora surge um fato novo, de toda a tua alma. Fazer aliança de buscar a Deus de todo o coração, aliança, buscar a Deus de todo o coração e de toda a tua alma, a sua essência. A alma é a essência, né? Você tem que buscar a Deus como filho de Deus. Está focado em voltar para casa. Então, a qualidade da busca é essa, de todo o coração e de toda a alma. Exatamente agora que você está fora do templo, não diz que você tem que buscar em todo o templo, não. Do coração, você tem que parar. E na hora que você for orar, você tem que dizer: Senhor, este tempo eu tenho uma aliança, eu quero falar contigo. Eu, Itamar, pecador, falho, mas pela tua misericórdia, pelo ato da cruz, pelo sangue do teu filho, me aceita. Nenhum de nós poderemos chegar à presença de Deus sem ser eliminado, sem ser fulminado. Nós só podemos nos aproximar de Deus sobre a proteção do sacrifício de Jesus. Imagine que no Novo Testamento, mesmo no Novo Testamento, do Velho ao Novo, todos os gentios queriam ser filhos de Abraão. Todos os gentios desejavam participar do culto, porque havia uma parede grande, os gentios ficavam de um lado, os judeus de outros, nunca se misturavam. Então havia uma ansiedade muito grande. Ser filho de Abraão, e quem sabe um dia eu mudar para aquele lado e poder adorar junto com os judeus. Jesus veio, quebrou isso. Hoje ninguém deseja, não precisa estar preocupado em ser filho de Abraão, porque nós já somos filhos de Deus. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, muito superior a Abraão. E também não estamos mais preocupados porque queremos passar para o lado de lá do muro. Não precisamos. E também entrar no Santo dos Santos, onde só os sacerdotes entravam. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, aleluia, e a gente pode entrar direto agora. Não precisamos agendar com ninguém, não precisamos permissão de ninguém. A gente entra direto no Santo dos Santos. Glória a Deus. Então, quando alguém se torna filho de Deus, é visível. O seu caráter é o caráter de Daniel, é um caráter excelente. Ele não vive de mentira, ele não vive de engano, ele não vive de falcatruas, ele não faz curvas para falar, não fica fazendo armações, não é? Quantas pessoas eu conheço que andam de armações, assim por debaixo do pano, investigando esse e aquele, querendo saber disso e daquilo. Isso é prova de que essas pessoas não são filhos de Deus, são filhos do pecado ou filho do diabo. Porque os filhos de Deus têm um caráter excelente. A sua vida basta. A vida da sua família basta. Não há interesse nenhum com a vida dos outros, a não ser para fazer o bem. Então, veja só. Quando a pessoa é filho de Deus, o seu caráter é excelente. Ele é confiável. E como é bom a gente lidar com pessoa confiável, né? Com pessoas confiáveis, que você não precisa estar com medo do que está acontecendo atrás de você, com medo do que está acontecendo atrás das suas costas. Você não precisa ter medo. São pessoas
confiáveis, como diz Deus com relação a Jó, reto, pessoa reta. Os filhos de Deus são retos. Mas um outro detalhe para os filhos de Deus, e é importante para esse momento, é que os filhos de Deus não são medrosos. Ele recebeu um espírito que clama Abba Pai. Ele não tem espírito de medo. Ele não perde noite assombrado com pânico, mal de pânico. Não. Os filhos de Deus, segundo o Salmo 91, capítulo 5, ele não tem medo do espanto noturno. Aquela coisa, meu Deus, se apagar a luz eu não durmo, eu tenho medo, cuidado com a folha, com o vento. Ele não tem nada disso. Então, ele não tem medo do espanto noturno, nem na seta que voa de dia. O salmista, nesse momento, ele estava significando literalmente a seta ou a flecha do guerreiro que voava durante o dia e atingia o seu inimigo. Aí na África tem a feitiçaria também da seta que voa, mas aqueles que adoram ao Senhor, aqueles que são filhos de Deus, nem tem medo do espanto noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, quer dizer, o vírus que você não vê, que é a peste que anda na escuridão, não tenho medo disso, nem o espírito que assola ao meio-dia. Os filhos de Deus não têm temor, são valentes, confiantes em si. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 10 diz assim, versículo 10, nem o mal te sucederá, quer dizer, não haverá mal algum, nem o mal te sucederá, é promessa de Deus, nem o mal te sucederá, nem praga alguma, feitiçaria alguma chegará em sua tenda, em sua casa. Versículo 11 diz que ele vai ordenar aos seus anjos para guardar os seus filhos em todos os seus caminhos. No versículo 15 do Salmo 91, ele me invocará, quer dizer, eu chamarei ao Senhor, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Toda vez que ele orar por mim, que ele falar comigo, eu lhe respondo. Estarei com ele na angústia, angústia há de vir, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Então há de vir a angústia, sim, há de vir, assim como houve a fornalha de fogo para os amigos de Daniel, Deus estava lá. Houve a cova de leões para Daniel, Deus estava lá. Houve a tempestade nos discípulos, Deus estava lá. Então, não estará sozinho. Isso é muito importante. Versículo 16 diz assim, vou acrescentar os seus dias e vou mostrar a ele que eu salvo. Eu estou falando do versículo 16 do Salmo 91. Mostrarei a minha salvação. Então você, como verdadeiro filho de Deus, não filho do pecado, não filho do diabo, mas aquele que aceitou o chamado de Deus, não pode ter medo, não pode viver assombrado. Você tem que segurar-se em Cristo Jesus, olhar para o Senhor Jesus. Os filhos de Deus também recebem autoridade. Lucas capítulo 15, versículo 31. O pai disse ao filho, disse para mim, ficai em Jerusalém. Aliás, Lucas capítulo 24 e versículo 49, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. Deus não queria que a gente fosse apenas vestido com a palavra, mas revestido de poder. Nós temos que crer nesta palavra. Jesus nos ensina, olha, ele é tão nosso Pai, que em Mateus 6 e 9, Jesus disse assim, olha, quando você orar, não esqueça, diga, Pai nosso que está nos céus. Por que Pai nosso? Porque nós somos filhos de Deus. Deixo aqui esta palavra poderosa, deixo aqui esta palavra para que você se sinta filho, tome posse de filho,
como herdeiro, não viva na pobreza, viva na graça do Senhor, não viva no medo, porque o seu pai é guerreiro, ele não dorme, não cochila, não dormita. O Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, gente, nesse momento, a Bíblia diz em Mateus 11:23, que se você tiver um pouquinho de fé, você vai mover os montes de um lado para outro. Vamos agir com fé. Vamos mover este mal de um lado para outro. Vamos ordenar este mal que se mova da terra para o inferno. Não vamos voltar atrás. Enquanto fôlego tivermos, enquanto vida tivermos, vamos estar unidos um ao outro, como querida família de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, seus filhos, seus netos, debaixo da graça de Deus. Pai, eu oro pelos meus filhos. Eu abençoo, Senhor, esses filhos amados. Eu abençoo em nome de Jesus cada criança, cada mãe, cada pai, cada jovem, cada adolescente. Senhor, eu abençoo o ministério desta igreja. Que a gente avance pela fé, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais uma vez, meu orgulho de ter vocês como filhos. Estejam debaixo do sangue de Jesus, vigilantes, guardando a sua boca. Todos nós vamos dar conta daquilo que falamos, que não deveria falar. Guarde a tua boca e se coloque como homem de Deus, confiável, homem de Deus, caráter excelente. Avança, o Senhor é conosco. Deus abençoe. Obrigado àqueles que estão ofertando, dizimando nesse momento difícil. Deus abençoe a vida de vocês.